Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o assunto a ser abordado hoje, soldagem dos aços ao carbono. E vale a gente fazer uma ressalva, né? Esse aço ao carbono, por ser um material fácil de encontrar na crosta e pela quantidade que se encontra na crosta e pelo custo de fabricação dele, ele é um dos materiais mais utilizados e mais soldados na manutenção. Então, nós vamos conversar hoje sobre como a gente solda esses aços ao carbono e a gente vai ver que isso aí está associado à sua difusão de sua aplicação. Então, nós vamos falar alguns macetes com relação à soldagem desse material, que vale a pena para quem está soldando esse material na soldagem de manutenção, vale a pena conhecer como é que ele se comporta, o que você precisa utilizar e os meios que você pode estar utilizando para soldar esse material. Então, quando a gente fala de aço ao carbono, é muito interessante, são teores de carbono de 0,08 a 2,06, 2,08, aí vai depender de autores aí. Tem uns autores que colocam até 2%. Então, até 2%, em média, a gente observa que isso está associado aqui. Está associado ao aço carbono. E acima de 2%, a gente chama de ferro fundido. A gente vai ver numa outra vídeo, a gente pode conversar sobre isso. E aço ligado são aços que contêm elementos de liga e que dão uma característica diferenciada no aço. Então, ele passa a ser um aço com comportamento diferenciado de um aço carbono. Então, quando a gente fala de aço, é muito interessante, principalmente o aço baixo, carbono, e no passado a gente chamava de aço doce, né? Vamos pegar Chiaverini, alguns livros antigos ainda, que o pessoal bem escrito, algumas versões antigas, né? Bem escrito aço doce, aço mole, e hoje a gente fala de baixo, médio carbono e alto carbono, e é muito interessante quando a gente leva isso também para dentro da siderurgia, esse teor de carbono aí, dependendo do teor de carbono, ele já é considerado médio carbono. Então as faixas, elas, nos processos siderúrgicos, elas variam um pouquinho em função do grau de dificuldade de processar esse material. Então, vamos colocar aqui, em média, aí, tá? Que o aço baixo carbono é um aço que varia de 0,4 a 0,3 de carbono percentual. Ele é um material dúctil. Geralmente, eu sempre falo o seguinte, esse aço baixo carbono é muito utilizado na serralheria. E também na parte estrutural tem um aço que é muito utilizado, que é o A36, que é o 1020, está nessa faixa de 0,20% de carbono. Então ele é dúctil, ele é maleável, então é fácil você dobrar, bem fácil você trabalhar esse material, pode ser usinado, soldado facilmente. Você pode promover alguns processos termoquímicos de endurecimento, mas também vai depender do teor de carbono, ou você vai ter que, por difusão, adicionar um pouco de carbono, um pouco de nitrogênio para poder aumentar a dureza do material. Porque até 1020 aí, você não consegue aumentar ou ter um endurecimento por tratamento térmico, ok? Então, é muito utilizado na indústria. Ele é fácil de trabalhar, então, corrimão, guarda-corpo, algumas partes estruturais de equipamentos, é tudo aço, esse tipo de aço aí 1020, que é utilizado. São aços estruturais, a limite de resistência dele é entre 30 e 40 kgfm por milímetro quadrado, que dá mais ou menos aí entre 300 a 400 megapascal, tá? A dureza dele também não é uma dureza muito alta, é de 100 a 200 pau-b. Então, esse material é muito utilizado na indústria. Nós temos já o médio carbono, que é de 0,35 a 0,60, e é muito interessante que algumas usinas 0,60 já é considerado alto carbono.
Então isso altera. A dureza dele é um pouco mais alta. Ele apesar de ser um pouco mais alta, ela tem uma boa tenacidade ainda. Pode ser tratado termicamente, então ele permite você temperar o material. São muito utilizados em partes de máquina, pontas de eixo, rotores, engrenagens, alavancas e etc. Para você ver aí, a gente estava falando de 300 a 400, aqui a gente já está falando entre 440 a 500, mais ou menos, megapascal de resistência, e a dureza dele é um pouco mais alta, já é 250 Hockel, Brinell, ok? Brinell, dureza Brinell. Quando a gente fala de aço alto carbono, aí a gente já está falando num nível aí 0,65, até chegando a 2, né? E 2 já é um teor tão alto de carbono que, comercialmente falando, não tem aplicação nenhuma hoje, tá ok? Então, são aços muito resistentes e de dureza muito elevada, resistência ao impacto e à fadiga. É difícil serem soldados, muito difícil, ele tempera com muita facilidade. É fácil você temperar e tem que tomar um certo cuidado, que esse material tempera tão fácil que ele chega a trincar. Então, é muito utilizado em brocas, mandris. São utilizados as ferramentas, que a gente fala, moldes, punções, ferramentas, etc. Olha só, a gente está falando de limite de resistência superior a 590 megapascal. E dureza, aí a gente já está falando da classe de Hockel C. E aí, esse tipo de dureza aí é típico de material com martensítico. Então, é um material muito fácil, muito complexo a sua soldagem. Normalmente a gente precisa de um pré-aquecimento para fazer um resfriamento bem lento, ok? Então, a soldagem desse material. Então, a soldagem dos aços carbono, e aí quando a gente fala de aço com teor de carbono maior do que 0,4%, ou 4.000 ppm, ele tem uma faixa de temperatura entre 760 e 1.200, aí tem alguns autores que colocam um pouquinho mais alto, aí vai depender um pouquinho de elementos de líquido que tiver um pouquinho nesses aços. Ele tem a formação de carboneto de ferro. E a gente chama de cementita. E ela apresenta ou uma martensita também, né? E ela apresenta uma alta dureza e grande fragilidade. E aí você precisa o quê? Tomar certas precauções no fazendo pré-aquecimento ou pós-aquecimento. Uma dica aí que eu dou para vocês, principalmente para quem trabalha com a manutenção, evite o pós-aquecimento, tá? O pós-aquecimento na soldagem de manutenção é uma coisa assim, eu tenho muito medo. Eu tenho medo porque quando a gente fala de pós-aquecimento, o cara terminou a soldagem, você já tem que estar com todo o aparato, com maçarico, ou resistência elétrica, para começar o pós-aquecimento. E geralmente, e aí vou ser muito sincero, o pessoal lembra de fazer isso quando termina a soldagem. Ih, cadê o maçarico? Vamos correr atrás. Aí a solda já esfriou, e aí o que tinha de acontecer já aconteceu, e aí o que vai dar mesmo, não tem como você fazer mais nada. Então, eu sempre falo o seguinte, o pré-aquecimento é ruim para o soldador, porque a solda a chapa vai estar quente, então dificulta um pouco, mas não tem... você diminui o risco de terminar a solda e você não controlar o resfriamento. Ok? Eu vou fazer um pós-aquecimento aí, para que você mantenha o material para poder vir resfriando de forma bem lenta. Então, eu aconselho fazer sempre que puder o pré-aquecimento. Então, como é que a gente solda aço baixo e médio carbono? Então, primeiramente, sempre, num dos vídeos aí que a gente colocou, a gente fala que tem situação que você não consegue limpar, né? Mas sempre fazer a limpeza da superfície da junta para remoção de óxido, gordura e outras impurezas. Então, geralmente, a gente dá uma escovada com a escova de aço, depois passa o maçarico para tirar toda a umidade, todo o resquício de óxido. Preparação do shampoo com meios disponíveis e compatíveis, aí eu esmerilhar, grafitar, tá ok? Aí você vai depender do que você tem
de e-mails. Espessura até 5 milímetros, solda de topo com chanfro reto. Então, até 5 milímetros você pode, não precisa ter, o chanfro pode ser reto, não precisa uma preparação elaborada para poder ter penetração. Agora, espessuras acima de 5 até 12 milímetros, a gente aconselha fazer o chanfro em V ou o simples. Se for acima de 12 milímetros ou meia polegada, é possível chanfrar duplo V, se você tiver acesso dos dois lados. Aí você tem que ver se você tem acesso. Então, ela dá uma maior resistência na área soldada, menor deformação da junta, porque você pode balancear a soldagem e menor consumo de material de adição. Pode chegar até uma redução, para vocês terem uma ideia, de 50%. Então, a gente aconselha fazer o duplo V, e eu até falo que o V não é um chanfro muito bom para se fazer, porque você coloca muito calor, ainda mais se você tiver uma abertura muito grande. Mas um duplo V é bem interessante. E abertura de raiz, de 1 a 2 milímetros, eu vou dar um macete aí para vocês. Geralmente, na soldagem de manutenção, é difícil a gente ter instrumento de medida, né? Vai depender da empresa. Aí o que aconselho? Geralmente, a gente faz a raiz, né, dependendo do material, e com um eletrodo de menor diâmetro, um 2,5, mais ou menos aí. E aí eu aconselho utilizar a alma do eletrodo como para você ter abertura. Vamos supor, uma alma de 2,5, utiliza 2,5. É um macete que a gente faz, ou monta gabaritos. Eu sempre falo o seguinte, monta gabarito. Gabarito é muito legal, porque é paquímetro, régua, essas coisas geralmente, e não dura na área, não dura na área. E o nariz de iguais medidas, então entre 1 e 2, se puder também, tá? Eu vou ser muito sincero, muitas vezes você não consegue fazer o nariz, mas se puder, o nariz ajuda bastante o soldador, porque ele faz a ancoragem da solda, então facilita bastante. E quando a gente fala também, aí são os consumíveis, vamos supor, para soldagem de eletrodo revestido, que é mais comum, que é mais utilizado na soldagem de manutenção, né? Então a gente pode utilizar para aço da classe 1025, AISE 1025, a gente pode usar o eletrodo 60 alguma coisa, 6010, ok? Não tem problema nenhum. E para uma penetração, para uma boa penetração, e acima dessa, vamos supor, se você tiver uma resistência a 1030, alguma coisa superior, você pode usar 7018. Então, isso aí que a gente está conversando, olha só que interessante. O pessoal costuma utilizar muito 7018. E 7018 tem uma propriedade mecânica um pouco mais alta, normalmente. Então, gente, propriedade um pouco mais alta na solda não é muito legal. Não é muito legal, não é muito conveniente. Então, se puder, e aí tem aquela questão, pô, utiliza o 60, 6010, alguma coisa assim, entendeu? Para soldar o material. Não precisa ter uma resistência muito mais alta. Eu vejo aí algumas pessoas utilizando aço, o eletrodo 7018 para tudo. Nem tudo, cara. Nem tudo. Você pode utilizar um eletrodo mais tenaz, com uma dureza um pouco mais baixa, ele mais tenaz, vai te dar muito mais tranquilidade. De repente, você sai dessa classe 7018, que é que, se eu não me engano, ele é básico. Acho que é básico ácido. É básico, básico, básico. E aí você tem risco de absorver higroscópio, né? Ele pode absorver umidade. Então, tome cuidado com isso. Eu aconselho aí 6010, ele é muito mais tranquilo de soldar. E a polaridade corrente, segundo o quê? A recomendação do fabricante, que vai depender também da posição de soldagem que você vai utilizar. Se você for utilizar a soldagem oxacetileno, também é muito utilizado na soldagem de manutenção, usar uma chama neutra, aí na hora de regular o maçarico lá, chama neutra, vareta contendo 0,5, 0,15 a 0,20 carbono, varetas da classe R45, R60.
Se for brasar o material com ligas à base de prata, e aí você utiliza chama carburante e latão ou alpaca. E aí, tomando cuidado, se for brasar, não esquecer de utilizar fluxo para limpeza. E vale fazer uma ressalva aí, uma coisa que é muito pouco difundida no Brasil é a brasagem. A brasagem, eu falo o seguinte, ela atende os níveis de resistência com muita tranquilidade, dependendo da aplicação. E ela é muito mais barata e muito mais rápido e tem menos efeitos deletérios no metal base do que a soldagem. Porque a brasagem você não funde o metal base. Quem funde apenas é apenas o metal de adição. Ok? Outros processos. Então, a gente pode soldar com TIG, tem uns bons resultados. Geralmente, para chapa fina e pasta de raiz, vale a pena. Pasta de raiz, principalmente, você precisa de uma garantia de qualidade maior. Então, geralmente, a gente utiliza para algumas aplicações raiz com TIG, porque o soldador tem um controle maior da poça de fusão. Ele consegue fazer uma raiz sem muitos defeitos. E aí, sem muitos defeitos, eu quero que dependa da habilidade do soldador. O arco submerso também, ela apresenta uma solda de boa qualidade. Processo MAG, e aí na chapa de aço carbono, não há necessidade de você trabalhar com gás inerte, com argônio puro. Você pode trabalhar com uma mistura, 80-20, alguma coisa assim, ou somente com CO2. Alto rendimento e bom acabamento. O arco submerso você pode usar o AWS EM12 e para enchimento você pode utilizar o EL8. O MAG você pode usar o arame 70S6 ou 70S3 mais gás de proteção aí, igual eu falei, CO2, aí vai depender se você for usar com CO2, se eu não me engano, acho que é o S6 que vem manganês um pouco mais, vem silício, e aí para que você possa desoxidar a poça de fusão, por causa da presença do oxigênio. E aí você pode utilizar também o 70, com argônio L, você pode usar 70S3, ok? E eu acho que é 70S6 mesmo, se eu não me engano, para o MAG. E aí gás argônio ou L, aí vai depender do que você tiver, questão de custo também. O argônio também atende muito bem, o hélio já é um pouco mais caro. Eu não recomendo o hélio pelo custo. E como é que a gente faz? Então, o alto carbono, eu também tenho um procedimento, fazer limpeza, sempre fazer limpeza como anteriormente. Preparação do chão, procede também da mesma maneira, só que eu preciso fazer um pré-aquecimento. 350, 450 graus. Eu falo o seguinte, acima de 250 graus, que também vai depender dos recursos que você tem na prática. Mas o ideal é 350 graus. Ok? 350 graus no mínimo. Isso é o ideal. E com controle de temperatura, tá, gente? Por favor. Ou lápis térmico, ou termopoint, termovisor, né? Tem que ter controle de temperatura. E hoje, cada vez mais, as pessoas ficam... Eu vejo o controle de pré-aquecimento, a pessoa olha se o metal está rubro. Gente, isso não é controle de temperatura de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou é lápis térmico, e aí o lápis térmico você tem que passar uma distância aí de 30 milímetros da borda da chapa, do chanfro, passa o lápis e faz o controle e verifica se ele está derretendo ou não. Aí você passa um lápis com a temperatura de 450 graus, só como exemplo, tá? 400 graus, e outro com 350. Então, você consegue determinar qual faixa que você está, porque aquecer também demais também pode ser prejudicial. Você pode estar atingindo temperatura de 720 graus, 27 graus, e aí eu posso estar no campo austenítico, e dependendo do resfriamento, eu posso estar temperando o material. Então, ou ter problema de ponto quente. Processo. Soldagem com eletrodo revestido. Aí eu posso estar usando da classe 80. Isso é muito interessante, tá, gente? Eu vejo muito soldador utilizar 70.
70 para alto carbono, não é adequado. É aquele famoso, como é que é o famoso coringa na soldagem, 70-18, né, na soldagem de manutenção. Gente, tem eletrodos da classe 80, 120, e aí vai depender da aplicação da resistência do material que você está soldando. Os depósitos de solda terão uma superfície grosseira com dureza moderada. Você pode usar também o eletrodo de cromo níquel, tá? O 309, o 312 para soldagem de manutenção, que a gente fala que é coringa, porque esses materiais ele é um eletrodo austenítico, ele não tem transformação de fase. Eu sempre falo o seguinte, quem trabalha com soldagem de manutenção são os eletrodos que você precisa ter. É o 309, e aí eu aconselho que seja o 309L, com teor de carbono mais baixo, ok? E eletrodo de níquel. Ela tem uma boa qualidade física, podendo ocorrer a fase sigma, que aí você perde um pouco ela tem uma dureza um pouco mais alta, é uma fase deletéria, poderá ser que minimizando, se você inverter a polaridade, você diminui o calor, tá? E fazer o pré e pós-aquecimento, ou pós-aquecimento. Ou soldagem a frio, que a gente, numa outro vídeo, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz soldagem a frio. É uma técnica também que a gente utiliza na soldagem de manutenção. Soldagem oxacetileno, usar chama literalmente carburante e vareta similar ao metal base. Aí você tem que procurar a vareta mais adequada para o material, que aí vai depender do teor. Outros processos, aí tem que tomar um certo cuidado. Aí tem que dar uma olhadinha aí nos consumíveis. Fazer um pós-aquecimento a 650 graus, com resfriamento bem lento. Aí eu aconselho você ter uma manta térmica, coloca uma manta térmica para não ter risco de pegar vento, alguma coisa assim, você não ter o risco de temperar o material. Então, você vê que não é complexo soldar, mas você vê que tem alguns macetes. E geralmente, quem tem esse macete é o soldador. E aí eu coloco um parênteses também, um soldador que tem experiência também, porque a grande maioria dos soldadores não tem essa experiência com relação à soldagem de alguns materiais. Tá ok, gente? Se você gostou, comente o assunto aí faz o seu comentário, sugere alguns temas a ser abordados. A gente está aqui para bater papo. Porque, na verdade, o que a gente quer é o quê? Reduzir o número de falhas. Por quê? Reduzindo o número de falhas, você, engenheiro, técnico, você trabalha de forma mais tranquila. Então, a gente quer mostrar que a soldagem de manutenção pode ser simples, rápida e ser feita com segurança. Então, a gente vai passar todos os conhecimentos que a gente tiver aí ao longo dessa minha carreira aí para vocês. Nos acompanhe aí nas redes sociais e não esquece de fazer seu comentário, tá bom? Um grande abraço a todos, até um próximo vídeo. Até mais.